Olá pessoas, eu sou o Algoz e sim, depois de meses eu estou de volta para continuar minha saga de análises de grandes títulos da mídia gamer. Mas vamos voltar com calma e focando onde a gente tinha parado, em Vanillaware. E assim, gradualmente voltando com o resto. Enfim, muitas coisas mudaram, porque coisas mudam, mas o que é inalterável é a certeza que vocês podem ter de que eu sempre voltarei. E me erguerei das cinzas do que outrora eu fui, uma fênix de um conto mágico prosado em uma época longínqua que muito provavelmente começaria da seguinte forma. Era uma vez uma profecia sobre uma valquíria, com poder, força e um destino abismal. Sobre um pequeno príncipe, amaldiçoado, exilado e sem ter para onde voltar. Sobre uma princesa jovem demais para assumir um trono. Sobre um cavaleiro perdido, enganado e usado. Sobre uma bruxa sem mais uma coroa em seu nome, mas um legado e que fará de tudo para parar o inevitável. E sobre também o próprio fim. O príncipe de Titânia derrubaria a besta de 6 olhos. O improvável descendente de sangue real iria mandar para o mundo dos mortos a carcaça do demônio Galone. Yggdrasil se reergueria diante as chamas no reino dos elfos e derrubaria o diabo flamejante. E a bruxa vermelha acabaria com a fonte da cobiça de Odin. Por fim, o Armagedon chegaria até este continente condenado. Um dragão que envolvera toda esta terra deveria destruir tudo, então apenas 2 almas restariam. Isto é, Odin Sphere. Sim, o segundo jogo lançado pela desenvolvedora Vanillaware em 2007, mas o primeiro que começou a ser produzido pela mesma em 2004, pouco depois da desenvolvedora ter sido fundada por Georgi Kamitani. A ideia do jogo era ser um sucessor diretor direto / espiritual de Princess Crawl. Assim foi feito. Mas, com um porém, Georgi Kamitani dirigiu Princesa Coroa, trabalhando em conjunto com uma equipe da Atlus. Odin Sphere, por sua vez, conta apenas com o nome de Kamitani na direção e Takashi Nishi na programação. De resto, salvo engano, ninguém mais da equipe havia trabalhado no primeiro jogo. E esses dois tendo trabalhados nas respectivas posições do jogo anterior, vale dizer. Ou seja, Odin Sphere, quando comparado com Princess Crawl, é extremamente inferior ao título de Sega Saturn, com uma repetição maior de mapas, músicas e inimigos, com adicional de mecânicas pioradas, mais imprecisas, menos diálogos e até menos variedade de NPCs do que um jogo de 1997, exatos 10 anos atrás do lançamento de Odin Sphere. De qualquer forma, não faremos comparações aqui. Esfera de Odin é um jogo fortemente inspirado em Princesa Coroa sim, mas único em seu núcleo com certeza. Não decidimos cortar laços e mudar o discurso de sequência direta, após percebemos que nosso jogo nem se comparava ao seu precursor. Nananina não. Claro, isso foi um humor. Realmente, Odin Sphere é um jogo que funciona por si só e eu não vou fazer comparações por essas bandas, tá bom? Eu juro. Enfim, o jogo ganhou uma remasterização para PS3 e PS4, mas nas mesmas ele sofre com mudanças notáveis na dificuldade, apesar de ficar melhor em aspectos visuais. Pelo fato de eu não ter um PS3 ou PS4 e ser um completo gamer, vou analisar o jogo pela versão de PS2. E deixo avisado que, emulando mesmo, eu tive poucos problemas com os problemas de desempenho. Ou seja, sim, existe o problema, mas não afeta muito a experiência geral. Gameplay. Após essa introdução épica, porém pessimista, o que podemos esperar? Bem, não se preocupe, guerras começam da mesma forma e você sabe o que dizem sobre guerras, né? War never changes. Odin Sphere começa em uma sala, que parece uma biblioteca ou qualquer coisa do tipo. Uma garotinha entra pela porta, um gato e um livro estão na sala, você controla a garota, pega o livro e começa a ler. Aqui não conseguimos enxergar a fórmula do jogo ainda em funcionamento. Mas não se preocupe, em comparação ao tempo de gameplay, a decepção vem bem rápido. As páginas do livro começam a serem lidas, e por sua vez, o jogo também começa. Você controla Gwendolen, uma valquíria, filha de Odin, rei de Ragnarvel, que está em guerra contra o reino das fadas Hingford. Guerra esta, na qual você, como uma verdadeira guerreira, luta bravamente, assumindo uma posição quase que de um general na linha de frente. Ok, como o jogo funciona? Odin Sphere é 2D e side-scroller, mas com fases todas rotatórias, ou seja, se você andar pra frente, eventualmente chegará no ponto inicial. Coisa que é bastante relevante em lutas contra um número significativo de inimigos e ainda mais em algumas lutas específicas contra bosses, já que os simples golpes da Valkyria geralmente não vão ser o suficiente para lidar com batalhas aqui. Por quê? Você pode perguntar. Para essa, porque pau no cu dos prejudica. Em uma guerra, países lutam com força bruta.
bem bruta. Você vai seguir este exemplo usando suas poções, seja para tomar um Cálice e abrir o apetite bufando seu XP ganho ao comer saborosos pratos de comida, ou então para acabar com civis no Vietnã. Poções são as coisas mais importantes para um bom guerreiro, e elas podem facilmente serem fabricadas no menu de alquimia do jogo, que é aberto sempre que você seleciona um material. Como é chamado o potinho de poção, esses materiais vêm com um número embutido neles, que variam de 0 até 9. Cada número diz respeito a uma respectiva mistura, e cada mistura requer um ingrediente. Veja bem, os solos de Aerion são férteis, até mesmo os não tão férteis, e ao andar pelas fases você pode por vezes ouvir um chiado. Essas são as mandrágoras. Tem de diversos tipos e cada uma para cada mapa é mais rara do que outras para outros mapas. Ou você acha que cebolas brotam na areia? Bom, aqui até brotam, mas bem pouco. Então o resumo da ópera é o seguinte: você tem materiais, números e mandrágoras. Junte um material e uma mandrágora e terá uma poção. Mas não acho que às cegas você chegará em algum lugar. Cada poção conta com um pergaminho, que pode ser achado em mapas seletos pelo jogo, e que explica qual material e qual mandrágora você deverá usar para fazer aquela poção em específico. E ao ter em mão o tal pergaminho necessário, aí sim você pode se divertir de montão correndo atrás de recursos para fazer painkiller, não tomar hit kill de boss idiota. Viu como eu demorei para explicar essa mecânica ultra complexa? Mas relaxa, apesar de complexo, nada aqui é realmente complicado. Bom, né? Não, porque eu ainda não acabei. Sabe os materiais? Você pode estar se perguntando, e eu duvido muito, como conseguir materiais de números diversos? E aqui eu te apresento todos os outros itens do jogo. Eu vou separá-los em 5 tipos: poções, que inclui também materiais, sementes, comida, mandrágoras e, por fim, equipamentos. Poções e materiais, quando combinados com materiais, têm o seu valor multiplicado pelo material ou poção combinado. Sementes, comidas e equipamentos, por sua vez, somam ao valor existente do material. Tudo isso sendo o valor máximo 99. Ou seja, se você combinar um material de valor 0 com uma maçã, você vai ter um material de valor 5. Aí você junta com mais uma e vai ter um material de valor 10. Agora é só combinar um material de valor 5 com 4 sementes e você terá um material de valor 9. Aí você junta os dois e pronto. Agora você tem um material de valor 90. E a partir daqui, eu já não me responsabilizo mais pelo que acontece. Só deixo avisado que quando um material de 2 dígitos existe, o primeiro serve para mostrar o nível do material, enquanto o segundo serve para mostrar o tipo. Uma receita de poção que usa material de número 8, feita com material de número 98, vai te dar uma poção de nível 9, que não vai mudar o efeito em absolutamente nada, só vai garantir muitos EXP. Ou, como chamamos aqui, Phosons, que seria a mana que emana de tudo neste mundo. E o que eu estou fazendo é navegando de um tópico para o outro, então sim, eu finalmente terminei de falar de material e... oh Deus. Então, Phosons, né? Eles servem como fonte de mana para usar skills incríveis e úteis, que não conta com invisibilidade porque essa é só muito inútil mesmo. Mas não só isso, Phosons funcionam também como XP para sua arma, sua Psyfer, que é o nome dado para armas forjadas com cristal que só pode ser colhido no submundo, onde a alma de todo homem vil vai parar após a sua vida. Mas hey, não se preocupe, a ideia de trancar o portão do submundo só brilha na mente da rainha do lugar, lá pro final da história, então dá tempo de todo mundo ter sua boa arminha. O lance das Psyphers é que elas evoluem em conjunto com quem as usa, tipo a adaga daquele moleque de Dungeon IDI. E é por isso que você tem 2 barras de XP, uma para o level de sua Psypher e outra para o level do seu personagem, sendo que a primeira aumenta o seu dano sempre que você upa ela, enquanto a segunda aumenta a sua vida. Mas esta última não é preenchida com Phosons. Nananina não. Esta é preenchida sempre que seu personagem enche o bucho, seja comendo em um refinado restaurante ou só umas frutinhas por aí. Mas frutas dependem de Phosons para poderem crescer, enquanto que no restaurante você vai depender só de uma receita, os respectivos ingredientes e dinheiro. Se você não é bobo nem nada, dá para perceber que vale mais a pena comer frutas por aí do que em restaurantes chiques, já que esses dependem de algum nível de grind e esforço. Mas não se engane, o real cria que upa o seu level deve saber que um bom prato vai te dar muito mais XP e ainda algum HP bônus. Então, você sabe o que tudo isso tem a ver com Phosons? Sementes? Sim, as ditas frutas e até alguns animais dependem de sementes para serem criados, já que quando essas são germinadas com a força da mana que habita tudo que vive, elas crescem e dão belos frutos, esses usados para tudo que eu já falei. Bom, finalmente abordamos as mecânicas de combate do jogo, que não são exatamente mecânicas de combate, mas você entendeu. Inimigos deixam Phosons no ar quando morrem, então usar tudo isso de conhecimento no meio da porradaria é bem válido. E falando de porradaria, eu nem comecei a explicar o combate do jogo. Você pode se perguntar por quê, e eu duvido muito, mas é porque é literalmente a parte mais simples dele inteiro. Quer ver? Eu vou explicar em poucas palavras e bem rápido. X, ou quadrado, você bate,
Isso, olhando pra cima, você bate pra cima, pra baixo e pulando e ou usando truques de movimentação, tipo pulo duplo, apontar pra baixo e atacar, o ataque básico se altera. E por fim, se você só segurar o quadrado ou o X, o personagem defende. Fim. Sim, é literalmente só isso. O combate do jogo se resume a apertar botão e de vez em nunca se mexer por aí. Mas é claro, você pode sim usar um montão de poção e skills como truques de combate. Isso na maioria das vezes vai te ajudar, até você descobrir que grind é a estratégia mais absurda desse jogo. Pegar level 24 com a Valkyria, equipar um anel que te dá mais dano, quanto menos vida você tem, e fazer isso daqui. Isso me fez lembrar que eu não falei dos equipamentos. São anéis, colares, cintos e pedrinhas que te dão efeitos quebrados, tipo de fazer correr 5% mais rápido, e uns meia boca, como aumentar o seu dano em 30%. Pelo amor de Deus, quem precisa de dano? Conclusivamente, tudo isso são características enquanto gameplay. Agora, Odin Sphere, de forma jeito maneira, é apenas gameplay. Uma história realmente interessante corre por aqui, em forma de cutscenes e pequenos diálogos que acontecem entre as fases do jogo. Então a fórmula é a seguinte: o jogo é dividido em vários capítulos. Cada capítulo tem um número de atos, que varia, geralmente funcionando da seguinte forma. O ato do capítulo começa com uma cutscene com diálogos para expor mais ou menos a situação. Quando isso se encerra, você é mandado para um corredor com o background da fase onde está tudo correndo. Tem vários NPCs e tudo é bem folclore e amigável. Aqui você pode conversar e sacar um pouco mais do que tá rolando ao seu redor, comprar itens e ir, quando minimamente avançado no jogo, visitar o restaurante. Esse momento é basicamente uma pausa entre um capítulo e outro. Saindo daqui, você vê um mapa do continente com umas bandeirinhas mostrando onde tu pode ir pra grindar, ou precisa ir pra dar continuidade à história. E quando faz, o primeiro ato do capítulo respectivo se inicia. Aí volta tudo, você vê historinha, diálogos, intrigas, acaba a cutscene, começa uma fase nova, bate, faz poção, anda, descobre o mapa, bate, mata semi-boss, chega no boss da fase, entra na área dele, dá-lhe cutscene, historinha, intrigas e tralalá, pão doce, luta começa, sofre ou não, mata o boss, cutscene de novo, intrigas e bafafá, acabou, volta pro corredor. Sacaram? Não? Bom, resumidamente, é tipo Gringrimóire, você vê historinha, compra item, joga, vê historinha de novo, se repetindo, até a entropia engolir tudo e nada mais sobrar. Isso é, em suma, Odin Sphere, ou, ao menos, gameplayisticamente falando, mecânicas, como elas funcionam e blá blá blá. Tudo isso foi posto aqui, e realmente, olhando de longe, parece algo minimamente grandioso, já que eu levei algum tempo pra explicar tudo isso, e tipo, suponhamos que o jogo em questão fosse God of War, só que bom, ou Final Fantasy VII, a versão boa, ou então Devil May Cry. Eu levaria muito mais tempo da minha vida pra explicar detalhadamente como esses jogos funcionam. Logo, 1 mais 1 igual a 3. Odin Sphere é um jogo enxuto, né? Bem, vocês sabem o que God of War, só que bom, Final Fantasy VII, a versão boa, e qualquer Devil May Cry tem em comum, todos vão levar menos tempo pra serem zerados do que Odin Sphere. Isso porque, sim, Esfera Odinesca era pra ser um jogo enxuto. Ora essa, a campanha do jogo tem 8 horas, as mecânicas são simples e a história foca só em uma garota com problemas com o Rei Demônio, vulgo pai dela. Bem, seria bom se fosse. Quando chegamos finalmente ao fim da linha e o jogo acaba, a gente volta pra aquela sala, a garota entra pela porta e... Exatamente. A primeira campanha era só um livro, só uma parte da história, só uma parte de muitas outras. E aqui é que Odin Sphere passa de um jogo genial pra um jogo só bom. Um jogo legal, mas com problemas. Um jogo fraco. E finalmente, um jogo medíocre. Cada livro conta a história de um personagem que você pode ou não ter encontrado na história anterior. O segundo livro conta a história do príncipe de Titânia, que é amaldiçoado e jogado no submundo. Lá ele ganha uma Psyfer e você começa a campanha para não só descobrir o que rolou, mas voltar ao normal. As diferenças de gameplay dele para Valkyria são bem poucas. O alcance dele é menor e os truques de movimentação são diferentes. Ele pode fazer isso e virar um helicóptero. Quando você começa um livro novo, você mantém as receitas e poções. Mas isso não facilita nada, porque a dificuldade escala para cada livro. Nada muito complexo, só mais inimigos na tela e foda. O que vai te deixar meio maluco das ideias, porque, sei lá, no primeiro livro você teve dificuldade com algum semi-boss, ou coisa do tipo, se prepara, porque no último vão ter 2 ou 3 deles. Legal, né? Enfim, fora gameplay, a história é completamente nova, que é a melhor parte de jogar as outras campanhas.
Cada história te faz entender um pouco mais sobre aquele continente e serve para construir a profecia daquele mundo. Já que o Odin Sphere é sobre isso, sobre profecias. Mas não se apresse, a gente tem mais 4 livros pra jogar. E tomara que você tenha gostado muito dos inimigos e das fases das primeiras campanhas, porque tudo se repete nas seguintes. Então aproveite a diversão de jogar com um personagem novo enquanto ela ainda existe. Após o Cornelius, a gente joga com a Mercedes. Ela é uma fada, filha da Rainha das Fadas. A mãe dela morre bem no começo da história e a criança tem que assumir o trono. Essa é a história mais haha. O desenvolvimento é ultra fast. Do nada a criança tá lá liderando o exército pra guerra e uma fase atrás ela tava tipo comendo sapo. Apesar disso, essa campanha tem os melhores personagens. Por exemplo, o sapo e só, na real, essa também é a personagem mais diferentona do jogo todo. Ela não tem truques de movimentação. Ao invés disso, ela voa. Escorrega no ar, o que não faz a foda do sentido. Porque uma fada escorrega no ar, cara. Serve pra me deixar estressado essa porra. E ao invés dela ter uma barra de estamina, ter uma barra de munição. Porque a garota joga na base do tiro, a distância. E quando a munição acaba, você tem que parar de voar e recarregar a besta. Bem maneirinho, mas perde a graça depois de umas 3 horas de gameplay. Manter o sorriso. Ainda faltam 2 personagens. O próximo é o Kuroi Kenshin. Guts? Não, Osvaldo. Sim, o nome do personagem é Osvaldo. Esse é só o pior personagem do jogo todo. Você é apresentado a ele logo no início da campanha da Gwendolen. E é tipo, carambolas, o deus da guerra, o mais pica, o cara é foda. Aí você vai jogar com ele e é literalmente igual a Gwendolen. Mas ele corre mais rápido e pula mais alto. E tem um poderzinho que é ativado quando você segura o botão de ataque. Ele fica todo darkzinho e bufa muito o seu dano, mas é inútil. Quando você tá nessa Berserker Armor, sua estamina só é suck. Ela some apenas e tu fica todo indefeso. Parabéns, senhor guerreiro mais forte. O lance aqui é tu grindar bastante poção de poder, que faz sua estamina cair mais lentamente, mas não se ilude não, ainda é meio merda. Pega umas poção painkiller pra não tomar muito dano, já que recuar nessa forma não é uma boa, e desliga o seu cérebro. Pronto, agora é só jogar até zerar de novo. Velvet, a última personagem, mas não o último livro. Esse é, pessoalmente, o meu favorito. Ela tem a campanha mais curta, a melhor gameplay e a melhor história também. Sim, após umas 32 horas, repetindo todas as fases e matando os mesmos inimigos, com 1 ou 2 boss diferentes por campanha, jogando com 4 personagens meia boca, agora você é recompensado com uma personagem legalzinha. Uau! A história dela é o que conecta tudo e nos faz entender muitas coisinhas e nuances do jogo. Não tenho o que reclamar nesse aspecto do jogo, tá? A narrativa e a lore dele são 2 coisas que funcionam muito bem. Mas é aquilo, se o jogo fosse só cutscene, ele teria umas 8 horas, não 48. Então, eu vou reclamar. A Velvet tem um alcance absurdo, literalmente, o maior alcance do jogo. Ela tem um truque de movimento muito inútil, mas é legal, no mínimo. E também tem um poder de segurar botão de ataque bem melhor do que o Cavaleiro Negro. Ela joga a Psyfer dela, que é um negócio preso numas correntes, e bate em todos os inimigos na reta. Pega uma distância bem poggers, eu diria, serve muito para queijar vários bosses e inimigos ao longo da campanha. Apesar disso tudo de bom, o problema persiste. Você vai ter que rejogar todas as mesmas fases, matar todos os mesmos bosses com 1 ou 2 diferentes. Fazer as mesmas poções, usar as mesmas skills, que são só liberadas em ordens diferentes para cada personagem. E por aí em diante. Odin Sphere é complicado. Não é um jogo ruim de forma alguma. Ele é lindo e tem muitas coisas boas aqui. A gameplay funciona e é verdadeiramente interessante. Mas tudo isso seria perfeito para um jogo de 8 horas de duração. Não 40 para mais. Se cada núcleo de personagem tivesse umas 2 ou 3 horas de gameplay, se os mapas fossem diferentes para cada um deles, as mecânicas fossem profundamente alteradas, aí talvez justificasse rejogar o mesmo jogo 5 vezes, só para ver o fechamento dessa história. Cada campanha dura de 6 a 8 horas. E é como eu já disse, uma real repetição sem fim para vocês terem uma ideia do quanto o jogo consegue se tornar medíocre ao longo da gameplay. Esse é meu inventário da Gwendolen. Minha primeira vez jogando, divertindo e vislumbrado com o joguinho. Esse é o meu inventário da Velvet. No final do jogo, eu tinha 2 bolsas, só. Uma cheia de equipamento que me cura quando minha vida chegasse a 0, e eu ficava reequipando ele e matava tudo na cabeçada. Ouvindo um podcast de fundo porque eu tava verdadeiramente cansado desse jogo. Esse é o nível, sacaram? Eu nem sentia que tava perdendo nada, já que jogar sem áudio não é lá grande coisa. As músicas aqui são funcionais, vai dizer o mínimo. Não é nada que dê pra ficar escutando com o jogo fechado, sabe? Cruzes, você não vai querer escutar isso nem quando o jogo estiver aberto, porque são as mesmas músicas para cada campanha. O que é realmente bom, nesse sentido, são as dublagens.
女自身には浄化された世界で王となるための方法が記されておるのじゃ。 Eu joguei o jogo em japonês e... Oh, que belas vozes, senhores. Que belas vozes. Sem pontos a serem colocados aqui. A dublagem do jogo é... excepcional. Depois que você zera todos os 5 livros, um sexto aparece na sala. E dessa vez, é diferente. Armagedon é o nome do livro. Ô, minha princesa do papai. E é basicamente um boss rush de 5 bosses. Você pode escolher com qual personagem vai lutar contra qual boss, e se você escolher a ordem correta, que é dita pra você por meio de enigmas e notas na gameplay da Velvet, o final verdadeiro é alcançado. E eu tenho que jogar a toalha dessa vez. É bem divertido. Cada boss é quase que exclusivo desse momento. Tem uns cenários bem bonitos e inéditos, pasme, e a conclusão de tudo é simplesmente bela. Digna de um bom conto da mitologia escandinava, com cutscenes lindíssimas e uma conclusão satisfatória. Se você jogar na ordem errada, vai conseguir o final ruim. Mas não é tão horrível assim. Cada personagem tem um diálogo exclusivo pra cada boss, então até dá aquela vontadezinha de jogar de novo essa parte só pra ver o que eles vão conversar. Mas é isso, eu gosto realmente desse final. O começo e o fim de Odin Sphere são majestosos, eu diria. É uma pena que uma grande e grossa fatia de gordura habita o meio do jogo. No fim do dia, eu recomendo Esfera de Odin. Esse caso é especificamente complicado, não é como em Boruto Persona, que simplesmente não vale a pena jogar o jogo. Odin Sphere se esforça muito para ser medíocre, mas tem muita coisa boa aqui. Então eu recomendo você jogar da seguinte forma. Jogue a primeira campanha da Valkyria. Jogue a segunda também, do Cornelius. Até que a repetição meio que não te alcança ainda, tudo é meio que aceitável, eu acho. Eu imagino que as coisas pioram mesmo na campanha da Mercedes. Então quando você chegar lá, veja as cutscenes das próximas 3 campanhas no YouTube. E você vai jogar o 6º livro, com o Boss Rush. Experiência perfeita, maravilhosa, boa realmente. Fazendo isso, eu te safei de toda aquela grossa fatia de gordura horrível. E você vai ter só os bons momentos emocionantes em sua jornada. Mas e o remake, eu gozei? Eu posso jogar ele, né? Ele é o remake ali, refeito e tal, bom, né? Bom, você realmente pode. Mas Odin Sphere Le Frasir é um caso à parte. Eu não fiz comparações aqui, porque como dito no vídeo de Kingsfield, eu não acho que comparações a posteriori sejam úteis de qualquer forma. O que significa que Le Frasir não é só um remake. Se fosse o caso, não teria problemas em comparar. O jogo é algo muito mais. Aprendeu com seu predecessor e melhorou em muito, quase que uma continuação realmente, tipo Pathologic 2. Enfim, de qualquer forma, Le Frasir é um assunto para outro vídeo. Voltei, né? E que vídeo mais longo, cara, meu Deus do céu. Bom, ele era pra ter saído há um tempinho atrás, eu dei o aviso lá em janeiro, mas eu empaquei um pouco no jogo e no roteiro também. O roteiro acabou demorando mais tempo do que eu imaginava pra lançar, pra terminar no caso, e o jogo... Eu tive que dar uma pausa de umas 2 semanas do jogo porque eu não tava aguentando mais. Lá pelas 30 horas de jogo, eu não tava aguentando mais jogar aquilo. Enfim, também tem outra coisa. Eu imagino que esse vídeo ficou bem mais barulhento que as outras análises que eu fiz, porque as outras eu gravei de madrugada. Essa eu tô gravando meio-dia. E a minha rua é extremamente barulhenta. Olha o carro. Enfim, se meu retorno e esse vídeo foram do seu agrado, considere compartilhar o mesmo. E quem sabe, visitar o meu 2º canal. Lá realmente tem vídeo basicamente toda semana. Eu só não prometo que sejam bons vídeos. Então, é isso. Compartilhe isso aqui se você gostou realmente. E até mais. 捨てるわけにはいかないじゃないか。希望を